Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre mobilidade, logística, vamos falar sobre frotas elétricas. Vamos, logicamente, também falar sobre carreira. Eu estou recebendo aqui o Lucas Zanon Arantes, que é CEO da EVMob, uma locadora de veículos elétricos, uma investida do Fundo Pátria, que está aí crescendo bastante no segmento. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse podcast, nesse premiado podcast, conversando sobre carreira, conversando aí sobre os principais desafios das organizações, das indústrias do Brasil. E eu digo premiado porque está até aqui, ó, a prova disso, né? Os troféus, né, que o Open Mind recebeu em 2024 e em 2025 como o melhor podcast do Brasil. Uma premiação que aconteceu lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, e que contou com a presença com a participação de mais de 550 podcasts. Então, pelo segundo ano consecutivo, o Open Mind foi reconhecido, o Open Mind Talks foi reconhecido como o melhor podcast do Brasil. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho, até porque nós estamos aqui trabalhando para poder gerar conhecimento, para poder gerar relacionamento, e aqui é um canhão de comunicação do Open Mind Brasil. Aqui a gente recebe os nossos membros para poder contar as suas histórias e também falar um pouco sobre os seus desafios. Eu quero te agradecer que acompanha o nosso episódio. Quero também te dar as boas-vindas para quem está chegando aí pela primeira vez, porque nosso intuito aqui é informar, nosso intuito aqui é trazer conhecimento da ponta, né? Não aquele conhecimento que está aí acessível, né, nos livros ou nas revistas ou no Google, mas sim um conhecimento prático da ponta, lá do mercado, trazendo grandes nomes que já passaram aqui pelos estúdios do Open Mind Brasil para poder contar a sua história, te informar e também te inspirar, até porque são grandes executivos do Open Mind Brasil. Nós estamos hoje aqui no estúdio do Open Mind em São Bernardo do Campo, onde fica a nossa sede, né? O Open Mind que completa esse ano de 2026 6 anos. 6 anos de conexões, 6 anos de benchmarking. Nós somos hoje a maior rede de C-Levels do Brasil. É um motivo de orgulho para mim, até porque eu fiz uma virada de chave também na minha carreira. Fui executivo de mercado durante muitos anos, participei de IPO e hoje eu conduzo aqui a vida através do empreendedorismo. E eu sou um privilegiado, porque o meu papel é conectar pessoas, é fazer amizades, é ajudar, é colaborar para que as organizações e as pessoas encontrem oportunidades. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, né? E se você quer saber um pouco mais sobre o Open Mind Brasil, é só acessar openmindbrasil.com e você vai saber aí de todas as nossas dinâmicas e como o Open Mind vem ajudando pessoas e empresas nos seus desafios, né? Bom, pessoal, sem muita delonga, vamos aqui receber o nosso convidado. Eu estou aqui com o Lucas Zanon, ele que é CEO da EVMob, um parceiro aí também de mercado. A gente já se cruzou aí na nossa trajetória profissional e hoje eu estou feliz em te receber aqui em São Bernardo para você falar um pouco sobre mobilidade, veículos elétricos e sobre a sua carreira brilhante aí. Lucas, muito obrigado pela presença. Obrigado você, Lúcio. Um prazer estar aqui. Vim visitar vocês aqui pela primeira vez. A estrutura muito legal. Trocar um pouco de ideias aqui de experiências que a gente teve, contar um pouquinho do que a gente vem construindo aí nesse mercado que é muito novo, né? De mobilidade elétrica, desafios de logística, tudo isso. Vai ser um prazer passar esse tempinho aqui com você trocando ideia. Muito bom. Ô Lucas, eu gosto de começar aqui o nosso podcast
com a nossa audiência conhecendo um pouco do nosso entrevistado. Mas esse é um momento que eu gosto que o entrevistado fale um pouco sobre a pessoa por detrás do crachá, né? Então, aonde você nasceu, né? Você é casado, tem filhos, né? Como foi a sua trajetória, o seu início da sua jornada até se tornar um CEO de uma importante empresa brasileira. Conta um pouquinho para nós aí da sua história, Lucas. Bacana. Sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, vivi minha infância toda em Minas Gerais e em algumas cidades. Nasci em Belo Horizonte, mas vivi em Uberlândia, Ituiutaba, Pará de Minas. Sou filho do Lúcio e da Lairês e meu pai sempre foi Seu pai chama Lúcio? Lúcio também. Olha que você. coisa. Mineiro com o pai. Com o pai que chama Lúcio. Meu pai era um cara de carreira da CEMIG, né? Então vivia mudando aí em função da profissão dentro do estado de Minas Gerais. Então vivi várias mudanças aí. Mas depois dos 15 anos sempre em Belo Horizonte, onde eu iniciei minha carreira. E aí logo falo aí um pouquinho da trajetória profissional. Hoje sou casado com a Gisele, moramos aqui em São Paulo, estou aqui há mais de 15 anos, temos um filho, o Theo, de 3 aninhos. E a gente, a Gisele é do Paraná, eu sou de Minas Gerais, a gente se conheceu aqui, estamos no meio do caminho, né? Então, minha rotina, o que eu gosto de fazer, né? Sempre estou com a família, fins de semana, etc. Sou um entusiasta do esporte. Já fiz por algumas vezes meio Ironman, maratona, sempre fui entusiasta do esporte. Acho que o esporte para mim é uma válvula de escape importante, até uma forma de inspiração. Se aprende muito com o esporte, leva muita coisa também para os desafios profissionais, né? Mas esse é um pouquinho do como a gente vive hoje aqui, a minha família e tudo mais. Tenho 40 anos, acabei de fazer 40 anos e acho que é um pouquinho, isso, né? Um pouco da característica, da minha característica. Você é um jovem CEO, né? Eu te conheci, né? De mercado, mas a nossa relação aqui com o Open Mind começou no ano passado e você já era CEO da EVMob e você teve a sua primeira experiência como C-Level com quantos anos? C-Level com 33 anos. Eu comecei a minha trajetória como um diretor com 28 anos. Então realmente foi precoce e agora com essa responsabilidade, né, com esse desafio de liderar a EVMob desde os 37 anos. Então tô bem feliz aí com a trajetória que a gente vem construindo, mas é um trabalho conjunto sempre, né? De integração, de trazer o time para construir junto com você, não é um trabalho único, e graças a Deus tive projetos aí que me fizeram aprender muito em setores distintos. Minha carreira, a característica de carreira é um pouco diferente. Eu vivi transições de empresas e de setores bem, vamos dizer, radicais, mas que me ensinaram muito. Eu vi aqui, você teve passagem pela Oi, pelo Pão de Açúcar, pela Movida. Exato. E agora pela EVMob. Conta um pouco dessa trajetória aí, até porque, Lucas, aqui liderando o Open Mind, eu vejo que essa carreira com múltiplos setores, com múltiplas oportunidades, muitas vezes é um desejo dos executivos, mas é um desafio. As pessoas, às vezes, elas acabam entrando para um setor e ficando a vida inteira sem ter essa mobilidade, né? Então, conta um pouco da sua trajetória, até para a gente entender como que você passou por esses múltiplos setores. Legal. Eu comecei minha carreira com 18 anos na antiga Telemar, né? Ainda naquele momento que estava se fazendo a unificação das teles, Telerge, Telemig. Entrei naquele momento, era só a fixa, né? Para quem é um pouquinho mais velho vai entender o que eu estou falando, talvez os mais novos não vão entender tanto, mas a empresa era uma empresa só de telefonia fixa, né? E logo depois, logo à frente, veio a Oi de telefonia móvel.
Mas entrei ali com 18 anos nessa empresa que se transformou ao longo dos anos, fiquei 11 anos. Entre unificação com a Oi, aí a empresa se tornou a Oi, depois a fusão com o Brasil Telecom, tudo isso eu vivi, né? E ali os 11 anos foram focados em B2B. Então o início da minha carreira ele foi absolutamente focado em B2B. Mas era o quê? Comercial, operações? Eu fui back-office, fui comercial, fui operações, eu passei por diversas cadeiras distintas, o que me deu uma visão muito bacana assim, do B2B, do funcionamento do B2B de cabo a rabo, né? E telecom, B2B, principalmente empresas maiores, são projetos de alta complexidade, você vai fazer um projeto para governo, para grandes empresas, de redes estruturadas, né, companhias aéreas. Então, sempre projetos que me exigiram, tanto em operações quanto em cadeiras comerciais, aprender um pouco dessa necessidade de olhar sempre com muita profundidade o que o cliente precisa. Em 2015, fui convidado por um desafio muito diferente na minha carreira, para o Grupo Pão de Açúcar. Naquele momento, o Grupo Pão de Açúcar ele ainda tinha Pão de Açúcar, Extra, a Via Varejo fazia parte, né, do Grupo Pão de Açúcar, com Casas Bahia e Ponto Frio. A Cenova era uma empresa também que fazia parte ali do Grupo Econômico, que era uma empresa focada no e-commerce das marcas do grupo, tinha o Açaí. Então, o desafio que me convidaram, e aí perceba como são desafios diferentes que eu fui encarando na carreira, era de montar um centro de serviço compartilhado que atendesse a todas essas empresas do grupo, incluindo a área de suprimentos. Então eu liderei ali essa construção desse centro de serviços compartilhados, que a gente fez inclusive aqui em São Caetano, onde a gente fazia, pertinho ali do prédio onde ficava a Via Varejo antiga. E era um centro de serviço de 1.600 pessoas, em que a gente tinha todo o back-office financeiro, back-office de recursos humanos, tinha muita coisa de administração logística e também a área de suprimentos, né? Então foi um projeto que eu vivi intensamente, depois passei a ser o diretor responsável por operar esse centro de serviços compartilhados. Em determinado momento da minha trajetória ali no Grupo Pão de Açúcar, eu tomei a decisão de sair do back-office. Eu queria muito isso como carreira, para tentar encarar um desafio de cadeira diretamente ligada ao front, né, ao negócio em si, ao core. E foi me oferecido o desafio de liderar a bandeira Pão de Açúcar. E eu assumi ali, num primeiro momento, um grupo de lojas da bandeira Pão de Açúcar. Era eu e o Marcos Femia, um amigo, né, que dividia ali a liderança das operações do Pão de Açúcar comigo. E no Pão de Açúcar a gente fez um projeto muito legal de transformação de proposta de valor. A gente criou uma nova proposta de valor, a geração 7 de lojas que a gente fala. E então eu tive essa oportunidade, assim, um aprendizado enorme. Vivi momentos muito legais ali. E depois assumi, na sequência, como head do Extra. Aí sim, com a cadeira, com o P&L inteiro, né, responsável do P&L todo, a operação toda e estratégia comercial Brasil, muito do bom. Extra. Passei, inclusive, naquele período em que a gente fez uma revisão de portfólio bastante dura no Extra, fazendo transição de marca para sair em muitas lojas, transição para Pão de Açúcar. Então, vivi também, pandemia inclusive, eu vivi no Extra, foi uma experiência diferente, né? Enquanto todo mundo ficava em casa, nós ali do varejo alimentar, vivendo 24 horas por dia a operação para servir a sociedade, né? E com muito cuidado com os colaboradores. Então foi ali uma agenda de crise que a gente viveu. Alguns produtos críticos, né? Como álcool em gel. Críticos, e aí muito desafio de abastecimento, de fornecimento. Então foi um período bastante crítico. Mas enfim, passei esses 11 anos de varejo, quase 11 anos de varejo, depois de 11 anos de telecom. Que interessante, né? 11 anos de telecom, 11 anos de varejo. E através dessa mescla de... Só te interromper. Claro. Como que surgiu essa oportunidade de telecom para então, aí varejo? Eu tenho muita gratidão por pessoas longe, que né, passam na nossa carreira, né? Sempre tem os anjos que passam na nossa carreira, que acreditam no nosso trabalho.
Eu tinha trabalhado com o Ronaldo Iabrudi e com o Luiz Henrique Rodrigues. Eles foram pessoas que me lideraram em telecom. E o Ronaldo Iabrudi, nessa ocasião, ele era o CEO do Grupo Pão de Açúcar. O Luiz Henrique estava ali como um diretor. Eles me convidaram para esse desafio, enxergando em mim uma capacidade boa de adaptação, um potencial de liderança de projetos assim, transformacionais. Então foi um pouco esse o vínculo, né? E aí conheci as pessoas que estavam ali no ambiente do Pão de Açúcar. A coisa foi indo super bem. Então foi network, né? Network, total. E o Pão de Açúcar, para mim, é aquela conexão com o varejo que você se apaixona. O varejo é apaixonante, né? Então eu vivi os 11 anos lá de forma muito intensa, em cadeiras diversas. Essa mescla de experiência entre varejo e B2B, que eu consegui ter com esses dois ciclos, né? E ciclos longos, né? Duradouros, me trouxeram a oportunidade de ir para a Movida, que tem muito forte as duas coisas, né? Você tem o Rentacar, que atende B2C, essencialmente. Tem também, obviamente, no Rentacar uma estratégia de B2B, mas essencialmente o B2C, gestão de loja e etc., que eu fazia muito no Grupo Pão de Açúcar. E tem, obviamente, também a vertical B2B, que é uma estratégia de terceirização de frota. E o que te levou à Movida? Foi também network, um convite do Renato Franklin, um grande amigo também, e que precisava de uma pessoa com o meu perfil para apoiá-lo ali na gestão tanto do B2C quanto do B2B em operações. E eu fui como vice-presidente de operações e passei um ciclo na Movida. Para mim foi um período em que eu aprendi muito, né? A Movida é uma empresa controlada, de capital aberto, com governança, e controlada pelo Grupo Simpar, né? Que a gente conhece bem. O Grupo Simpar tem a figura do Fernando muito forte, então vivi intensamente essa veia de empreendedor, né? E aí, obviamente, logo após esse ciclo da Movida, fui convidado para esse projeto pelo Pátria, mais uma vez através de network, pessoas que já tinham trabalhado comigo e tinham me liderado em algum momento da minha carreira. Nessa ocasião foi o Peter, que foi um dos CEOs no meu ciclo de Grupo Pão de Açúcar. Ele foi um CEO do Pão de Açúcar. Me convidou, conheci, obviamente, os sócios do Pátria, né? Muita conversa. E me apaixonei pelo projeto e fui para o Pátria inicialmente. Ainda não existia uma companhia criada. Passei um período ali ajudando o desenvolvimento da tese, dos fundamentos da empresa, da proposta de valor, muita pesquisa, muita visita para diversos países do mundo. E culminou aí na criação da companhia. A gente iniciou as operações no fim de 2023, quando a gente aprovou o investimento. Estamos aí com 2 anos e pouco de companhia e eu à frente como CEO. Pessoal, vocês que estão chegando agora aí, de repente está entrando pela metade aqui, eu estou aqui com o Lucas Arantes, ele é CEO da Evemob, que é uma locadora de veículos elétricos, uma investida do Fundo Pátria, e ele está aqui agora contando a sua história. Mas eu quero também, até para o nosso público aqui conhecer, fala um pouco sobre a Evemob, né? O que vocês fazem, como que vocês se posicionam no mercado? Bacana. A gente, ao longo do estudo da tese, a gente tinha uma intenção clara de fazer um negócio voltado à mobilidade elétrica, olhando muito a tendência do que tem acontecido no mundo em termos de adesão, né? O veículo elétrico em países que estão com nível de desenvolvimento mais acelerado, né, estão um pouco à frente da América Latina, do Brasil, ele já é uma realidade com adesão em escala. E aí, naquele momento, a gente olhou, fundamentou muito como seria esse movimento na América Latina e qual a melhor forma da gente montar uma empresa que ofertasse e ajudasse a América Latina a ter essa adesão, a acelerar essa adesão, acreditando muito nos fundamentos do elétrico. E a gente viu que as grandes companhias, Lúcio, na América Latina e no Brasil, elas primeiro têm uma intenção clara de descarbonizar, de tentar fazer com que as emissões cheguem
a zero, né? As emissões, o net de emissões seja zero. Mas isso não é trivial. Assim, existe nesse meio, no mapeamento de emissões, a logística. E ninguém quer e ninguém pode pagar mais caro para cumprir objetivos de emissão. Então, depois de muito estudo, a gente conseguiu entender que a gente era capaz de ajudar essas empresas a fazerem esse movimento, trabalhando o projeto muito sob medida para cada característica de operação e etc., e mostrando para os executivos dessas empresas como isso poderia fazer, atendendo duas coisas fundamentais: segurança operacional e disponibilidade e viabilidade econômica. Então a gente criou uma empresa em que nós investimos nos ativos, por isso uma locadora. Então a gente tem a alocação direta de capital, o CAPEX é nosso, e a gente, através de um estudo muito profundo e um projeto muito sob medida, faz um contrato de longo prazo em que esses ativos, a gente responde por disponibilidade desses ativos. Quando eu falo ativos, é porque não é uma locadora tradicional que aluga só veículo, né? A gente faz desenho de projeto. Os projetos nossos, eles têm veículo com seus respectivos implementos, porque a gente tem muito caminhão, né? É muito customizado. A gente faz a customização toda para o cliente. Tem o dimensionamento exato do que é necessário de carregadores. Na maioria das vezes a gente instala na base do cliente, no CD. Então, são carregadores dedicados para a operação. Logística precisa de disponibilidade. Então, na maioria das vezes, a gente faz carregadores dedicados para cada operação de cliente, dentro do ambiente do cliente. E muitas vezes, além do equipamento carregador, toda a infraestrutura de energia elétrica que você precisa investir naquele CD para levar energia à posição do carregador, a gente também faz. A gente desenha o projeto, estuda a necessidade. Em alguns casos, a gente até faz a interface com a companhia de energia elétrica, a distribuidora, para pedir um aumento de potência quando é necessário naquele site. Então, a gente, de fato, a gente é provedor de solução de ponta a ponta para quem quer ter logística descarbonizada. E sempre com um fundamento de viabilidade econômica no centro da mesa. Então, essa é a forma com que a gente se posiciona. Então, eu sou um parceiro estratégico de grandes companhias do Brasil e da América Latina para se discutir, desenhar e fazer projetos de descarbonização logística. É assim que a gente se posiciona hoje. É interessante. E você acabou entrando num desafio que ele envolve transformações tanto de frota quanto de infraestrutura, o que você falou, e operação também, né? Qual foi a sua maior aposta para poder provar que esse negócio, né, até lá quando você estava testando a tese no Pátria, que esse negócio poderia escalar sem comprometer a margem do negócio? Primeiro, assim, a gente sempre teve muito claro e conseguiu mostrar isso, Lúcio, que para que você consiga desenvolver um mercado de elétrico com foco em veículo comercial, leve é um pouco diferente, a gente pode falar também aqui um pouco sobre leve, que os movimentos são um pouco diferentes. Mas no caso aqui de decisões B2B, a gente não acredita e não acreditava naquela época, e continua não acreditando, que fazer oferta de veículo elétrico por si só era sustentável. Quando você fala de veículo a combustão, Lúcio, todas as empresas têm profissionais que conhecem toda a dinâmica do veículo a combustão há anos. Você tem mais de 60 anos de história que faz com que você tenha parceiro para todo lado, te fornecendo ferramenta de gestão, te fornecendo suporte de after sales para essa frota. Verdade. Quando você fala de elétrico, você não tem isso. Então, a probabilidade de você não cuidar de todos os detalhes ou de não entender todos os detalhes que precisam ser previstos para um projeto dar certo é muito grande. E a gente viu ao longo desse estudo que a gente fez antes de criar a companhia, muitos cases de companhia que se aventuraram a comprar 3, 4 ou alugar veículos elétricos, caminhões, vans, e que no fim deu errado. O que deu errado? Ele comprou um caminhão e não dimensionou bem o carregador. O que acontece? O veículo, todo dia na hora de sair para a rota, de manhã,
questões práticas. Não está com a capacidade de bateria necessária para cumprir a rota. Full, né? Segundo erro, você não treinou o motorista. O motorista é uma chave para o veículo elétrico. Porque o veículo elétrico é muito esperto, Lúcio. É uma delícia de dirigir. E dependendo da forma com que você dirige, você vai gastar 35% a mais de energia da bateria do que você deveria. Então a autonomia dele vai ser comprometida. Dependendo da rota, o cara pode ficar no meio da rota. Ele não chega, ele não cumpre a rota. Né? Então existem alguns pontos fundamentais que são entregas que a gente faz, são coisas que a gente olha, que definem o sucesso do projeto. E não coloca em risco a operação. Então, a gente sempre defendeu com esse olhar. Para ser escalável, a empresa pode até fazer comigo 5 veículos, mas ela precisa ter uma experiência muito positiva no aspecto econômico e operacional para discutir 200, 300, 400. É assim que a gente pensa, é assim que a gente vem conseguindo construir projetos sustentáveis com os nossos clientes. Ô, Lucas, e do ponto de vista da gestão, né, de quem contrata, quais são os principais KPIs que o diretor de logística ou o próprio CEO do seu contratante tem que observar todo mês para entender a viabilidade desse projeto além da sustentabilidade? A gente faz isso antes de vender e faz ao longo da vida do contrato, Lúcio. A gente sempre mostra o custo total de operação, o famoso TCO. O que é o custo total de operação? Você não pode comparar o veículo a combustão com o elétrico só olhando o preço de aquisição ou o preço de aluguel. Porque existem custos associados ao uso desse veículo. Custo de combustível, custos de impostos, né? IPVA é um exemplo, custo de manutenção. Então, quando a gente desenha a comparação e vai atualizando isso ao longo do contrato para que os decisores, os executivos da companhia tenham conforto que a decisão foi bem tomada, a gente consegue mostrar para ele o seguinte: cara, você paga R$10 mil de aluguel numa combustão e 12 no elétrico. É mais caro. Mas você numa combustão, você gasta R$8 mil de combustível por mês e R$2 mil de manutenção. Isso dá 20 mil de custo total. No elétrico, você além dos 12 de aluguel, vai gastar 2 de energia, que é muito mais barato, e R$1.000 de manutenção. Então você está comparando 20 com 15. Então, com um olhar de P&L, para quem olha a margem da companhia, isso fundamenta a decisão. Não olhar para uma linha só. Então, um aspecto é o econômico, acho que o principal indicador é o custo total de operação. Do outro lado, todos os nossos contratos a gente responde por disponibilidade. Porque, no fim, ele precisa que o ativo esteja disponível para ele usar, né? Para ele conseguir ter produtividade na logística dele. Então, a gente é capaz de suportar o cliente tendo uma visão muito clara desses 2 pilares, que eu acho que são a base da gestão desses ativos que estão a favor da logística ou da operação desse cliente. E até para uma tomada de decisão dessa, né? Eu falei aqui dos KPIs operacionais para poder se medir ali a viabilidade, mas antes de você implantar e ter esses KPIs, você precisa convencer. Sim. Né? Convencer, e eu acho que um personagem importante nesse processo de convencimento é o CFO. Né? Então, como você trabalha esse processo de convencimento de um CFO de trocar o CAPEX por OPEX em eletrificação? Como que você constrói esse principal argumento e quais são os modelos de contrato, né, que ajudam a viabilizar essa tomada de decisão, Lucas? Bacana. São algumas discussões com o CFO. Né? A conversa começa com executivos de sustentabilidade, passa por operações, que eu tenho que convencer o executivo de operações de que o elétrico funciona, de que o elétrico não vai deixar ele na mão, de que o elétrico está bem dimensionado, e termina sempre com o CFO numa discussão econômica. Nesse caso, primeira coisa a debater com o CFO importante por que o elétrico? Porque a primeira decisão dele por que eu vou migrar para o elétrico? Como que você me convence
que o elétrico é mais barato. E aí entra muito nessa discussão de custo total de operações, independentemente se a decisão vai ser comprar ou alugar, a gente sempre dá muita informação estudando os custos da própria companhia e ajudando eles a entender quanto ele na prática tá gastando quando ele empilha tudo com a frota a combustão e como será esses custos numa frota elétrica. Parece óbvio isso, Lúcio, mas poucas companhias têm a capacidade de enxergar o custo empilhado. Companhias, elas estão organizadas normalmente por natureza de gasto. Então, o pacoteiro que olha aluguel nem sempre é o mesmo cara que faz a gestão da linha de combustível. Nem sempre é o mesmo cara que está fazendo a gestão dos impostos, do IPVA que está sendo pago. Então, nem sempre é tão claro qual é o custo total de operação de uma frota a combustão, seja ela alugada, seja ela própria. Porque são gestores diferentes. São gestores diferentes, Eles não são empresas conversam. grandes que respondem por incentivos de custo isolados. Então essa conversa com o CFO é para dar uma aterrissada nisso. Assim, olha o empilhamento de custo de um lado, olha o empilhamento de custo do outro. Perfeito. E assim, a gente é muito transparente. Se eu não for capaz de mostrar para ele que eu gero valor no empilhamento de custo, para mim não faz sentido a conversa, porque a gente quer projeto de escala. Eu não quero projeto para tirar foto bonita de ESG com 3, 4 unidades. Então a gente é muito sério nessa discussão econômica para que a gente veja do outro lado que os executivos que participam da decisão entenderam e estão confortáveis de que estão gerando valor para a companhia nessa transição. Não é uma pauta só social, é também, mas é uma pauta econômica. É assim que a gente posiciona sempre. Então, esse é o primeiro combate. O segundo combate é o trade-off de comprar ou alugar. Entendi que o elétrico é melhor, eu vou para o elétrico. Mas por que alugar? E aí a beleza do aluguel, especialmente no caso do elétrico, é que você conosco, com a Evemob, está fazendo um projeto com quem mais conhece de veículo elétrico comercial na América Latina. A gente é especialista nisso. Então, não estamos falando só de eu te oferecer melhores condições econômicas do que você teria comprando. Isso também. Porque uma locadora consegue trabalhar por questões até tributárias, vantagens no preço para o cliente. Mas é mais do que isso. É gestão, é profundidade, entendimento do como deve ser feita a transição para o elétrico, assistir a operação do cliente, treinar o motorista, entrar na vida real. E não é trivial para um gestor de frota que nunca trabalhou com veículo elétrico liderar tudo isso, sem ter o apoio. Então, normalmente as empresas entendem a geração de valor nesse aspecto que a gente é capaz de dar para o cliente, porque ao longo da discussão do projeto a gente vai com tanta profundidade, com tanta seriedade, que ele entende que realmente a gente é capaz de ajudá-lo a fazer isso de uma forma muito mais tranquila, sem tanta dor, né? Ô Lucas, e com tantos atores nesse cenário de discussão de mudanças de uma empresa, de uma frota própria para alugada, de uma frota a combustão para uma frota elétrica, né? E tantas coisas que passam por dúvidas, existem vários atores dentro da empresa para tomar a decisão. E um dos desafios é você chegar em cada um desses personagens para poder trazer essa inovação, né? Podemos dizer assim que frota elétrica terceirizada é uma inovação em um setor que é muito tradicional, que é a logística, principalmente aqui no Brasil. Por outro lado, a gente vê um distanciamento das organizações em relação a aproximações de fornecedores com a própria empresa, né? Ela quer manter ali um compliance de acesso que acaba gerando uma barreira de como é que entra a inovação, se para você convencer de que a sua solução gera economia, gera eficiência operacional, gera menor emissão de gás carbônico, você precisa acessar ali os decisores. Como que você trabalha também
na EVMob essa questão do comercial em si, de ter acessos aos decisores dessas companhias. Não, muito bom ponto. Assim, a gente, de fato, é um assunto novo em qualquer empresa que a gente tenta desenhar um projeto, né? Ainda a gente tem um desafio, Lúcio, além de estar criando uma empresa nova, a gente está ajudando a acelerar a criação de um mercado, né? Aqui na América Latina. Então, primeira característica do nosso comercial, que é diferente das tradicionais, em grande maioria, é que a gente tem um time comercial altamente consultivo. Um time comercial, o ciclo de venda nosso, pela natureza do negócio, é muito mais longo. A gente entende e respeita, porque é necessário ter toda essa discussão para uma empresa de grande porte, de médio porte, tomar uma decisão que muitas vezes é uma decisão que envolve comitês de risco, conselho de administração, é uma mudança disruptiva. Então, o início da discussão e a construção do projeto, desde o início o nosso time comercial ele já se relaciona, seja no middle management, seja no nível decisório, com várias áreas, não só com a área de suprimentos e a área de operações. A gente sempre tem que trazer para a mesa, entender quem é o interlocutor do financeiro, da área de sustentabilidade, para a gente dar a visão para todo mundo de qual é o melhor desenho. E a gente faz um trabalho que é de consultoria mesmo. Então, assim, como é que eu desenho um projeto elétrico de sucesso e convenço o CFO de que a viabilidade econômica existe? Eu preciso ter acesso às rotas desse cliente, que eu preciso estudar a característica do dia a dia dele de operação. Onde o elétrico vai conseguir operar bem e onde não vai conseguir operar bem. Eu preciso visitar os centros de distribuição, as bases deles, porque eu preciso ver a infraestrutura. Qual é a melhor posição para o carregador? É na doca, porque ele faz 2 ciclos por dia, o tempo de doca eu vou associar ao tempo de recarga. Não, é na pernoite, porque ele faz uma rota por dia, ou o número de rotas são rotas curtas, mesmo sendo 2, e eu não preciso carregar o veículo ao longo do dia, é outra posição. E também dimensionar qual o tamanho desse carregador, porque com mais potente ele for, mais caro ele é. Sim. Então eu preciso fazer sob medida, com a segurança necessária, mas sob medida. Então tudo isso é um trabalho de campo, de muita conversa, muita análise de dado, entender os custos atuais do cliente, quanto ele está pagando no litro do diesel, onde ele está abastecendo, para eu conseguir fazer a comparação certa com o custo de energia elétrica, que seria o custo comparável aqui. Então é um ciclo consultivo, é um desenho de projeto que se associa muito a uma consultoria, mas ao mesmo tempo muito pé no chão, pragmático e profundo, né? Não é aquela coisa conceitual. E isso nos fundamenta para, no momento em que a gente tem acesso às agendas mais executivas, ter as respostas, ter a profundidade necessária para dar o conforto. E a gente usa muito eventos, redes de relacionamento como vocês, tudo isso para entender as organizações, quem são os atores e a quem eu tenho que me conectar. Na média, Lúcio, um projeto nosso, ele leva entre 6 e 9 meses para a gente encerrar ele, do início ao fim, fechamento, e a gente fala com mais ou menos 9 a 12 pessoas dentro dessa empresa para conseguir ter a decisão tomada. Então, é um ciclo longo que envolve muita gente, em vários níveis, 100% das vezes com níveis executivos, justamente porque é um assunto novo, que requer discussão, em algumas vezes com discussões com o próprio conselho de administração do cliente. Né? E como é que está sendo a sua experiência aqui conosco, com o Open Mind? Qual tem sido para você a sua percepção dessa importância, né, do network aqui do Open Mind dentro desse processo, né, de convencimento? Encurta muito o caminho, né, Lúcio? Assim, para a gente é muito legal, porque você consegue, assim, uma coisa é você ter um acesso frio a um executivo de uma companhia que você ainda não se relacionou. A outra coisa é você ter um acesso a esse executivo num ambiente de troca, com pessoas intermediando. A conversa fica muito mais fluida, a receptividade acaba sendo maior.
Nós somos seres humanos, né? A gente vive muito de referência. Não, mas esse aqui pode receber ele, é um cara sério, é uma empresa séria, a gente conhece, faz parte da nossa rede. Então, para a gente, faz parte dos fundamentos aqui, vamos dizer, de estratégia para a gente encurtar a capacidade de conexões e, obviamente, acelerar o processo de discussão dos projetos que a gente já tem em discussão com clientes nossos, com prospects e etc. E a gente aqui no Open Mind se orgulha de ter a EVMob como parceiro, né, e poder colaborar com esse crescimento, com esse desenvolvimento de mercados aqui, né? Até o Daniel, né, que está à frente aí da parte comercial, que vem tendo trocas e agendas intensas aqui também com o time do Open Mind. É um prazer ter vocês aqui conosco. Ô Lucas, vamos falar um pouco sobre frotas e supply chain, né? Eu queria explorar um pouco sobre as suas viagens, em especial aí à China. Que tipo de aprendizados você trouxe de lá em relação à gestão de fornecedores, em relação a processos de manutenção e garantias que você viu nesse fluxo, nesse ciclo de supply chain na sua ida à China? Muito bom. A gente vai à China 1 a 2 vezes ao ano, não porque a gente só faz projeto com veículo chinês, mas porque de fato lá as principais montadoras com produtos elétricos são as chinesas, né? A gente tem projeto com a Ford, a gente tem projeto com a Renault, a gente tem projeto com várias outras montadoras. Mas ali realmente é o centro da tecnologia, do avanço da tecnologia para o elétrico. E a gente tem bons parceiros lá. A gente tem 2 viés importantes que trazem para a gente muito valor aqui de atuação da América Latina nessa relação encurtada aí com a China. O primeiro deles, a gente no início tinha pouca oferta de produto ainda no Brasil, Lúcio. Quando a gente começou a companhia há 2 anos e 3 meses atrás, eu diria que a gente devia ter, assim, para veículo comercial, tá? Umas 12 opções de veículos para ofertar para os nossos clientes entre vans e caminhões. Tentando dar números gerais aqui. Depois de muitas idas à China e mostrar o mercado endereçável do Brasil e o que a gente precisa de produto aqui, porque não tem produto ainda atendendo às necessidades, hoje a gente já tem 42 veículos de diversas montadoras oferecidos aqui no Brasil, inclusive montadoras que não existiam ainda oferta de elétricos no Brasil. Exemplo, Foton, né, que hoje tem uma atuação importante, inclusive com produção de veículo de caminhão a diesel já, numa planta que eles fizeram, inauguraram em Caxias do Sul. Eles hoje têm uma oferta de van, caminhão, de produtos elétricos e não estavam ainda presentes no Brasil de forma relevante. Entre outros, Farison é outro exemplo, do Grupo Guille, né? Então tem vários exemplos aqui de... Não estou dizendo que a gente trouxe os caras, mas estou dizendo que a gente atuou muito para que ele enxergasse que o Brasil é um mercado interessante para ele e incentivasse ele a trazer o produto certo, ajudasse ele a trazer o produto certo. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, entendo o veículo no Brasil, como é que eu dou segurança para o meu cliente? E aí entram as garantias de manutenção e do ativo. Hoje, todos os nossos contratos com o cliente, eu ofereço, por exemplo, uma garantia de que a bateria vai ter um estado de saúde mínimo ao longo do contrato. E isso faz parte também dessas conversas, desses acordos que a gente faz com as montadoras chinesas, em dar para eles o conforto que eu tenho telemetria avançada, que eu tenho um time de manutenção especializado, que eu sei cuidar do ativo elétrico e, com isso, obviamente, obter garantias maiores do que ele tende a oferecer para frotistas no Brasil. Que isso para o cliente é muito importante, né? A bateria é 70% do custo do ativo. Então é um elemento muito importante e muito novo. Então eu preciso oferecer para o cliente a tranquilidade de que se ali a gente tiver um problema, eu vou resolver. E a rede de manutenção e as peças disponíveis para que a gente mantenha o ativo disponível no Brasil também faz parte dessa negociação, né? Faz parte dessa discussão. Hoje a gente tem contratos com todos os nossos fornecedores de veículos, e aqui eu estou citando o exemplo da China, que a gente está falando, que me garantem
peças no Brasil, estoque mínimo, que me garantem disponibilidade de veículos reserva. Então, assim, eu tenho um problema com o veículo, não fui capaz de resolver, eu tenho um veículo reserva para pôr no lugar. Então, esse tipo de amarração é importante para a gente conseguir ter uma operação fluida com os nossos clientes, com disponibilidade alta, que no fim é uma insegurança também. O veículo elétrico, como é novo, traz essa insegurança e a gente traz o conforto através desses acordos que a gente vem fazendo aí com as montadoras chinesas, com a rede de apoio aqui. Eu estou falando de veículo, mas também vale para carregador, para os equipamentos que a gente coloca em operação com os nossos clientes. Hoje, quando se fala em veículo elétrico de frotas de transporte no Brasil, nós começamos principalmente com o last mile, né? Que são os veículos aí delivery, né? Os veículos menores. O Brasil já avançou, as frotas aqui no Brasil já avançaram também para as frotas de longa distância, os veículos de transferência e etc. Os estágios são muito diferentes, né? O mais maduro, sem dúvida nenhuma, é a rota curta. A distribuição urbana é um exemplo muito prático disso, porque uma cidade como São Paulo, que você tem velocidade média aí de 25, 30 km por hora numa rota de um dia, né, em função do trânsito e etc., você vai rodar uma rota aí, observando 8 a 10 horas de jornada de trabalho de motorista, você vai rodar 90 km no máximo. Então, você tem absoluta certeza de que o veículo elétrico te atende muito bem. A viabilidade financeira, na maioria das vezes, você tem também, e a gente ajuda a mostrar. Então, a adesão é muito mais forte nas zonas urbanas, onde também tem mais pressão da sociedade para você diminuir ruído, diminuir poluição, tudo isso. Então, tudo conspira a favor. Mas a gente tem conseguido, Lúcio, desenvolver projetos muito interessantes fora da zona urbana. Vou te dar um exemplo. Concessionárias de rodovia. A gente tem no Brasil como cliente a Motiva, né, a antiga CCR, a Ecovias, Kart, Eixo. As maiores são clientes nossos, né? Por quê? Uma concessionária de rodovia, você pegar o exemplo da Eixo, que é um cliente importante nosso, tem 1.300 quilômetros de rodovia. A cada 60 quilômetros, ela é obrigada pela concessão a ter uma base de atendimento ao usuário, que tem ali um guincho, por exemplo, caso o teu carro tenha um problema e você chame o atendimento ali da concessionária. Então, ele está num raio entre um SAL 1 e o próximo SAL de 60 quilômetros. Então, a ida e volta dele está dentro da autonomia do elétrico. E ele tem uma base, ele sempre vai, atende o usuário e volta para essa base. Então, o carregador dele exclusivo está ali instalado para ele. Toda vez que ele volta, ele recarrega a bateria. E ele faz esse tipo de atendimento o dia inteiro. Então, um veículo desse roda 12 mil quilômetros por mês. 8 mil, depende da intensidade, mas é sempre muita quilometragem. Então, o custo desses caras em combustível é brutal. Quando você coloca o elétrico para fazer essa operação, ele encaixa perfeitamente e você tem uma economia muito importante só olhando para a linha de combustível, sem falar da manutenção. Então, esse é um exemplo de setor que a gente, ao longo da vida da companhia, foi descobrindo, desenvolvendo projetos importantes e que encaixam muito bem para o uso de um caminhão elétrico. O longa distância ainda é um desafio. E a gente não faz assim, projeto sem ter certeza que vai funcionar. Então, o caminhão que sai daqui de São Paulo, vai até Belo Horizonte e depois vai para o Nordeste, esse a gente não recomenda fazer o elétrico. Mas um caminhão de grande porte, que tem uma operação intralogística, ou que faz uma operação entre um CD que fica em Cajamar e outro CD que fica em Campinas, fica indo e voltando, esse sim, bem provavelmente você vai conseguir viabilidade operacional e econômica. Então, o porte do veículo, hoje, para a gente, já não é um desafio. Você tem produto desde a van pequena, ou até do mini Dolphin adaptado a cargo. Tem muita operação de Corme que usa isso já, e a gente faz isso. Mini Dolphin adaptado? Dolphin cargo. Você tira os bancos de trás, vira um furgãozinho. Até o caminhão, o cavalo.
né, para puxar carreta. Vocês têm cavalo também elétrico? Temos cavalos também elétricos, com alguns clientes. Em operações como essas, né? Operações intralogística, operações escravas, que a gente chama, que fica indo e voltando. Então, nesse tipo de operação, assim, no final a base é a mesma. Assim, ele precisa ter uma rota sob controle para você gerenciar a recarga e precisa ser muito utilizado para ele gerar economia. A base do elétrico é sempre essa. E aí a gente consegue ir explorando as operações em que ele se encaixa. Então, apesar de sim ser fundamentalmente a adesão estar concentrada em logística urbana, a gente vem conseguindo desenvolver projetos muito interessantes e escaláveis em setores ou em condições que não estão necessariamente em zona urbana. Bom, pessoal, eu queria aproveitar essa audiência maravilhosa que nós estamos aqui com o Lucas Anon Arantes, que é CEO da EVMob, para também fazer aqui o merchan do Open Mind, né? Nós somos uma plataforma de desenvolvimento de líderes, diretores e presidentes de grandes empresas através do networking. Mas nós também atendemos a empresas que querem fazer negócio e empresas que acreditam que relacionamento é importante para sua alta liderança. No primeiro exemplo que eu dei de fazer negócio, a EVMob é um dos nossos clientes, ao qual a gente ajuda com um go-to-market, ou seja, abrindo portas, abrindo conversas inteligentes e estratégicas para a EVMob. Se você também, nesse momento, início do ano, está planejando aí o seu go-to-market, a sua estratégia, procure o Open Mind, que nós podemos ajudar você também nesse desafio. Bom, Lucas, falando aqui sobre segurança e risco, né? Em frotas aí com operações mais críticas, como por exemplo o Last Mile, né? Como que você garante a segurança dessa operação em um segmento, né, que é a logística ainda, que está com as tecnologias ainda em maturação? Como que você garante aí as SLAs? Como que você garante todo o processo desses clientes? Muito bom, Lúcio. A gente acredita que a tecnologia tem que estar o tempo inteiro trabalhando a favor da gestão, né? Então a gente tem todos os nossos ativos, a gente usa, por exemplo, telemetria avançada. O que é a telemetria avançada? Te citando aqui um exemplo, me permite ter divisão e gestão. Primeiro, olhando para o comportamento do motorista, você consegue entender claramente quem são os motoristas que estão fazendo a condição adequada e quem não está fazendo a condição adequada. E essa é uma ferramenta que o meu cliente, o gestor de frota, ele tem a mesma visão que eu. Então, nesse aspecto, a gente ajuda o gestor de frota, inclusive ministrando treinamento para os motoristas e para os envolvidos na operação, para ter o uso adequado. Aí tem um pilar de segurança mesmo aqui, para ter o uso adequado do ativo. Mas a telemetria é muito além disso, né? Ela me dá capacidade de planejamento de manutenção preditivo, entendimento de saúde de bateria, como é que está a bateria daquele veículo, tem alguma célula desbalanceada e atuo proativamente. Então, o cuidado do ativo, o pilar de cuidado do ativo, a gente é muito profundo nele, porque a gente realmente quer trazer a durabilidade do ativo para que ele performe muito bem nesses contratos com os nossos clientes e no longo prazo, no ciclo dele conosco, né? Então, tem um pilar da telemetria fundamental para a gente, que é com esse olhar de cuidado do ativo. E o terceiro elemento, né, que a gente também usa muito a telemetria é dar para o cliente a visão clara de não emissão de carbono, né, inventário de não emissão, como é que está a economia daquele veículo versus o que a gente projetou no desenho do projeto, ou seja, quanto ele está economizando de combustível, quanto ele está... Isso tudo, esse inventário econômico e de emissão, a telemetria também dá uma visão exata do como estão andando as coisas ao longo do contrato. Inclusive, a gente é o primeiro na América Latina a ser certificado pela ABNT na métrica de não emissão de carbono. Então, assim, a gente dá um certificado pelo cliente, que ele pode usar aí, obviamente, nos relatórios de sustentabilidade públicos e etc., porque a gente tem essa certificação ABNT,
para ele usar isso a favor dele dentro da dinâmica da companhia, né, de governança e etc., e divulgação de dados. Então, a telemetria para a gente é bem importante, Lúcio, é uma base aqui do core, do fundamento do nosso negócio, que é gerar valor para o cliente em todos os aspectos, garantir relação de longo prazo. A internacionalização já é uma estratégia da EVMob? Já é uma realidade. A gente já tem operação no Brasil e no Chile. Ano passado a gente já iniciou a EVMob Chile, já tem um time local, escritório local, já temos lá a nossa frota no Chile, né, clientes importantes. Então já é uma realidade. E vai continuar sendo a expansão geográfica, né? Não só o crescimento de frota na geografia que a gente está, a gente tem metas agressivas, mas a gente vai olhar para países como Peru, Colômbia, quem sabe mais à frente México. Então a nossa visão aqui e a nossa ambição é uma companhia, uma plataforma latino-americana. E quando vocês buscaram essa internacionalização, principalmente no Chile, que tipo de adaptações em relação à operação, em relação à frota, adequações foram necessárias aí da EVMob para operar no Chile? Primeiro a gente cria com a independência necessária para respeitar a cultura local. O chileno, a forma dele fazer negócio é diferente do brasileiro, né? É natural. Então, existe uma estrutura comercial dedicada lá. Os desafios de produto são diferentes, né? O Brasil é um mercado que tem produção local, principalmente a combustão. Então, tem desafios importantes de barreira de entrada de novos produtos, novas marcas, de importação, inclusive, que recentemente agora a gente passa a ter uma taxação de imposto na ordem de 35% para veículos importados no Brasil. Então, tem um desafio diferente do Chile, que é um mercado aberto, não tem produção local. Então, obviamente, não existe nesse aspecto um desafio tão grande, mas, ao mesmo tempo, por ser aberto, existe muita competição, né? Então, a competição lá, a quantidade de marcas disponíveis no Chile, a competição entre elas, e isso inclui a combustão, aumenta também o desafio aqui, vamos dizer, de discussão econômica. Então, o core da companhia, proposta de valor, a forma com que a gente se posiciona para o cliente, ele é muito parecido. Até porque, Lúcio, boa parte dos clientes brasileiros tem operações no Chile ou vice-versa, porque são grandes companhias que a gente tem feito projetos. Então é natural que exista muita sinergia em vários aspectos entre as companhias, as operações do Brasil e do Chile. O que a gente tem muito cuidado e preserva é a cultura local, a capacidade de ter a independência necessária, bebendo dos aprendizados dessa plataforma Brasil, mas com característica chilena, né, para ser uma empresa reconhecida lá como uma empresa chilena, não como uma empresa brasileira que chegou. É assim que a gente vem fazendo. Então tem uma liderança, por exemplo, local, um country manager, que é o Ramon, que é um chileno com muita experiência no mercado, mais de 15 anos de experiência nesse mercado, e que hoje lidera a equipe do Chile. Ô Lucas, e você como CEO da EVMob, uma locadora de veículos elétricos, né, principalmente focado na logística, quando você olha para o futuro, 3 a 5 anos para frente, quais são as ameaças estratégicas que você enxerga? Como, por exemplo, questão de falta de componentes, questão de players verticalizados, questão de mudanças regulatórias, e como a EVMob, como você está blindando a EVMob em relação a essas possíveis ameaças? Muito bom. Cara, olhando para possíveis ameaças nessa agenda de eletrificação de frota comercial, assim, uma delas, com certeza, o after sales, né, o pós-venda. Em geral, componentes, capacidade de fazer manutenção, etc. Então, para esse pilar, hoje a gente já tem um time de técnicos de campo com oficinas móveis que é capaz de resolver 35% das manutenções pela especialidade que a gente está criando dentro de casa. E a gente vai avançar, Lúcio, faz parte da nossa estratégia em verticalizar a manutenção. Então, a gente vai ser o primeiro player da América Latina a ter
centros de manutenção de veículos elétricos verticalizados, só de elétricos, especializado em elétrico. Isso para cuidar, obviamente, principalmente da nossa frota e dar para o cliente essa segurança. Então, esse é um pilar importante, que é o pós-venda, a continuidade e disponibilidade dos ativos. O segundo pilar é o desenvolvimento e a evolução do produto em si. A gente acredita, Lúcio, que, principalmente olhando para a bateria, existe e vai continuar existindo uma evolução de produto em que a gente precisa estar muito presente para conseguir ser protagonista dessa discussão com as montadoras do que é necessário para o Brasil. O chinês ele já vem aprendendo, dando como exemplo aqui a China, que é um player importante, mas ele trouxe várias vezes produtos para o Brasil com característica da operação de logística da China, e vem para cá e não funciona. O próprio padrão de plug de recarga do veículo é um exemplo. Assim, a gente no Brasil hoje segue o padrão europeu. Não adianta o chinês trazer o padrão chinês, que não vai funcionar. Aqui o padrão é o CCS2, que é o padrão europeu. Então o plug, para usar da recarga urbana que tem se desenvolvido no Brasil, por exemplo, é um pequeno detalhe, mas que mata um produto, se ele não vier adaptado ao Brasil. Então, a gente, com essa visão de desenvolvimento de produto, a gente está muito presente, a gente tem um time de engenharia muito presente, atua muito forte, não só com as montadoras, mas com implementadores no Brasil, para conseguir manter a evolução necessária, melhorar cada vez mais a competitividade dos veículos elétricos comerciais aqui no Brasil. Ô, Lucas, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast e eu ultimamente tenho usado aqui um ritmo interessante que é de fazer um ping-pong aqui no final. Então queria propor aqui para você um ping-pong para a gente poder dar uma visão mais abrangente aqui e uma pergunta objetiva com respostas objetivas para ter a sua visão aí como CEO. Você como CEO, o que mais te tira o sono? Execução, caixa ou talentos? Hoje, talentos, porque a capacidade de gestão e execução vem deles. Verdade, isso aí é fato, né? E você também como executivo de uma empresa de frotas elétricas, né? Qual foi o maior mito que você já ouviu sobre frotas elétricas? São vários, hein, Lúcio? Mas eu vou te dar aqui um exemplo, né? Se você fizer muitas cargas em pequenos movimentos de carga num veículo, não carregar ele até 100%, faz cargas pontuais, você vai danificar a bateria do veículo. Esse é um exemplo de mito, isso não existe. Assim, você pode fazer... A bateria é medida em ciclo, né? Você pode fazer várias pequenas cargas para se completar um ciclo da bateria. Não tem nenhum problema. Outro exemplo, a bateria, se você carregar um veículo com um carregador de alta potência, o veículo vai pegar fogo. Ou se você tiver um acidente, uma batida com o veículo, o carro vai explodir. Assim, são mitos para veículo elétrico. Acho que a gente passaria aqui uma tarde dando exemplos aqui, viu, Lúcio? Qual o maior gargalo hoje para implantação e execução de frotas elétricas no Brasil? O maior gargalo, olhando veículos comerciais, é o desenho de rotina de recarga desses veículos. Isso é fundamento de sucesso ou não de um projeto de veículo elétrico. Qual uma habilidade que todo CEO deveria desenvolver nos próximos 5 anos? Habilidade, se diz, do próprio CEO, Sim. né? Eu acho que, assim, para mim, pessoas está sempre no centro do sucesso das companhias. Então, capacidade de inspirar e de deixar o time com uma visão clara do que a gente está se propondo a fazer, para onde a gente quer ir, para onde a gente não quer ir, que passa por comunicação, né?
eu acho que é o principal desafio dos CEOs e que faz as companhias normalmente caminharem para um caminho de sucesso ou não. É uma pergunta que todo board deveria se fazer, mas que raramente faz. Acho que, em geral, a gente acaba, pela pressão do mercado, pela pressão de resultado, discutindo muito mais os números do que as pessoas, né? Então, acho que uma pergunta que para a gente ali, a gente tenta ter um mantra de discussão e que eu acho que todo mundo deveria ter, seja board, seja o nível decisório da companhia, eu tenho as pessoas certas nos lugares certos para fazer essa companhia cumprir seus objetivos? A gente às vezes marginaliza essa discussão, né? Torna ela ou muito simples ou pouco profunda, e ela é muito chave assim, para uma empresa conseguir cumprir seus objetivos, ser sustentável. Ô Lucas, você consegue me dar um exemplo aqui de alguma decisão que você, como CEO, tomou e que a curto prazo pareceu errada, mas a longo prazo demonstrou ser a decisão correta? Ô Lúcio, a gente vive todos os dias dessas decisões que podem influenciar positivamente ou negativamente o curto prazo, mas que sustentam a gente no longo prazo. Assim, exemplos relacionados a clientes que para mim são os mais importantes, né? Eventualmente um cliente que tem um problema com determinados veículos da sua frota ou com um veículo em si da sua frota e que resolver aquele problema não faz parte do nosso escopo contratado. E que, poxa, tendo a visão de que, em primeiro lugar, está o sucesso ou a satisfação do cliente, a decisão de vamos resolver primeiro e discutir depois. Parece uma coisa muito pequena, mas a gente vive de coisas pequenas do dia a dia. É isso que forma a cultura de uma companhia. E várias vezes eu intervio, junto com os diretores ali, a gente interviu para resolve primeiro, ajuda o cliente. E isso sustenta crescimento, sustenta a relação de longo prazo, sustenta a confiança, sustenta estreitar relacionamento com quem está do outro lado. Então, esse é um exemplo importante e eu acredito muito que a construção da cultura de uma companhia está nas pequenas coisas e decisões do dia a dia. Lucas, qual foi para você, ou qual é para você, a importância do networking para você chegar aonde você chegou como CEO de uma grande empresa com projetos internacionais e qual é a importância disso para o futuro da sua carreira? Muito bom. Assim, primeiro, o network foi quem me trouxe até aqui. Eu falei aqui um pouco no início do podcast, todas as minhas transições de carreira, todas elas iniciaram com conversas através do network que eu tinha. Então, assim, é fundamental, na minha visão, como profissional, não só para direcionar a tua carreira, mas também para você cumprir os resultados na cadeira que você está, o network. E outro ponto importante é todo mundo entender que o network se constrói através de credibilidade que vem com resultado, com entrega, com suor, né? Não é com conversinha, né, Lúcio? Então, é porque às vezes as pessoas confundem, né? Então, acho que é importante conceituar isso. O network é fundamental. Seja para você direcionar a tua carreira, seja para você construir resultados na cadeira que você está. E como é que eu construo esse network? Network, para mim, tem uma associação direta à credibilidade. Então, é entregando o resultado de forma séria, consistente, ética. É assim que você vai ampliar teu network. A sua reputação precede a sua apresentação. É isso. Então, quando você é apresentado para alguém e a sua reputação já chegou antes, né, isso facilita muito o relacionamento. Perfeitamente. Né? Bom, Lucas, acho que foi uma conversa inspiradora, muito esclarecedora sobre uma área que vem sendo bastante abordada, principalmente em logística, que é falar de mobilidade, falar de veículos elétricos, falar de terceirização, né? E também falar um pouco sobre a sua carreira. Então, eu fiquei muito feliz de te receber aqui.
um conterrâneo de Belo Horizonte, uma pessoa que atuou já como colega em um segmento que atuamos juntos, né? E até essa coincidência, né, que você falou que seu pai tem o mesmo nome. Então foi um prazer te receber aqui. As portas vão estar sempre abertas para EVMob, porque vocês são um parceiro e vocês realmente geram valor para os membros aqui do Open Mind. Então, obrigado por você ter vindo aqui contar um pouco da sua história e dos seus desafios. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. A gente está muito feliz em estar aí junto com vocês. Foi muito legal estar aqui, não só para contar um pouco da trajetória profissional, espero que isso ajude e inspire quem tá construindo também o teu caminho, mas também para falar um pouquinho do como a EVMob vem ajudando grandes empresas a encontrar caminho de viabilidade econômica e operacional aí para a eletrificação de frota. Esse é um tema da sociedade, esse é um tema que está na mesa, esse é um tema que todo mundo quer discutir e a gente está aqui super, super à disposição para ajudar as companhias e os executivos envolvidos a entender melhor, a ter mais profundidade e a testar aqui o quanto faz sentido ou não para cada característica, tá? Muito obrigado, viu? Lucas, obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a nossa audiência que acompanhou esse podcast, né? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas e também nos sigam, né? Eu não sei se você está assistindo pelo YouTube, pelo LinkedIn ou se está ouvindo aí pelo Spotify. Nós estamos também no Spotify. Se não deu para você assistir tudo, vá lá no Spotify na hora que você estiver lá na academia e ouve novamente, porque a conversa foi de altíssimo nível. E a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Valeu, pessoal! Open Mind Talks com Lúcio Júnior.